E hoje eu vou fazer uma resenha psicológica do filme Imperdoável, que está disponível na Netflix. Vale ressaltar que não tem spoiler, é uma análise pessoal. Eu faço com respaldo na teoria da psicanálise. Esse filme ele faz a gente pensar em alguns pontos que eu vou esmiuçar um pouco mais, o quanto é importante a gente se perdoar e o quanto se perdoar, aprender a se perdoar, também em consonância você vai conseguir perdoar outras pessoas e também seguir em frente. O quanto memórias inconscientes elas guiam a nossa vida sem que a gente tenha a menor percepção, ou pelo menos uma percepção direta do quanto acontecimentos vividos no passado eles foram extremamente importantes para moldar as nossas escolhas de agora. Esse filme ele também traz uma questão de memórias idealizadas, né? Ou alguém que a gente vê como muito diferente, a nossa concepção, as memórias que a gente tem dessa pessoa são completamente diferentes do que de fato os comportamentos, atitudes que aquela pessoa teve na vida real. Isso é muito comum em criança, né? Crianças que perderam alguma figura muito em um momento muito prematuro da vida. E eu vou explicar tudo pra vocês logo depois da vinheta. A Ruth, interpretada pela Sandra Bullock, ela foi sentenciada a 20 anos de prisão por ter cometido um homicídio. E esse homicídio, gente, esse é um pequeno spoiler, não tem como eu não dar esse spoiler que eu preciso dele, mas é muito sutil. É que é um ponto extremamente importante, não é um ponto por acaso do filme, pra gente compreender melhor. A vítima fatal desse homicídio é um policial. E a gente começa a se perguntar e prestar atenção que o fato dos diretores terem escolhido ali para colocar na narrativa um policial como vítima fatal não foi à toa. Eu tentei pesquisar um pouco na internet como a repercussão lá nos Estados Unidos quando uma pessoa mata um policial, e eu achei uma matéria em que o Donald Trump ele tenta instaurar durante o governo dele, né, a pena de morte para pessoas que matarem policiais. Existem outras cidades e outros estados que eles não concordam com a pena de morte, então mesmo que o homicídio a pessoa tem outros tipos de reclusão ali. Que a maior parte dos norte-americanos eles se acham superiores aos outros países, né? Isso não é novidade para ninguém, eles são ultranacionalistas, a gente sabe, mas uma coisa que eu acho que o filme ele quis trazer é um senso crítico de: será que se ela tivesse matado uma pessoa comum, um civil comum, teria tido a mesma repercussão? Ela teria sido maltratada, maltratada fisicamente, isolada ali do convívio com as outras pessoas. Ela é punida constantemente. Parece que o que ela fez define caráter, define destino, define quem ela é. Então a gente tem muito essa percepção ali no filme, que parece que é um estigma, que ela vai sempre carregar com ela como se definisse identidade, como se a pessoa dela fosse resumida a partir de um único momento que aconteceu durante ali toda a vida dela. Então eu acho que o filme traz esse policial como vítima fatal, talvez para fazer a gente repensar se ela teria sofrido essas mesmas consequências. Eu não falo dos 20 anos de prisão, tá? Eu falo depois de que ela foi solta. Até porque o filme mostra, né, o momento em que ela já foi solta e tá vivendo isso, tá apta, considerada apta e cumpriu a pena dela, não deve mais nada para a justiça. Mas será que se fosse um criminoso, um civil comum, se fosse alguém que acabou de assaltar ela, ela reagiu e conseguiu matar o assaltante? Se fosse uma pessoa negra, será que quando fosse solta ela receberia o mesmo tipo de tratamento tão estigmatizado e tão agressivo quanto ela vem recebendo durante o filme pelo fato de ter matado um policial? Esse filme ele também traz uma percepção sobre a questão do perdão, mas eu não acho que seja só um perdão que ela busca da sociedade, da irmã, de algumas pessoas que ali ela se importa. Eu acho que também tem muito a ver com o perdão pessoal, o perdão interno.
quando a gente não consegue se perdoar, né? E o perdão, o auto-perdão, ele também tá muito implícito questões de culpa e também questões de ruminação, juntamente com questões de angústias. Então, quando eu não consigo perdoar algo, eu volto constantemente no passado. Eu tento que meio que imaginariamente, eu tento imaginar possibilidades diferentes. E essa ruminação, ela não traz nada além de uma angústia, porque o passado é irreversível, eu não consigo mudar os fatos, né? Então é uma fantasia que a gente às vezes costuma cultivar quando existe um forte traço de arrependimento, um forte traço de meio que uma barganha, o que eu poderia ter feito de diferente, mas a gente não evolui e não olha para frente. Então eu percebo muito esse traço de culpa. Eu percebo que ela tem muita dificuldade de se perdoar, e quando a gente tem muita dificuldade de se perdoar, a gente não segue em frente. É como se todos os anos da nossa vida se passassem e a gente ficasse presa no exato dia que muita coisa deu errado e que definiu muito da nossa vida. Então, acho que fica aí também uma reflexão. Esse dia da ruminação, ele roubou 20 anos da vida dela, né? Privou ela 20 anos de ter uma liberdade, de ser uma cidadã civil comum, que tem aí o seu direito de ir e vir. E não só isso, mas também privou ela de 20 anos de ficar com a pessoa mais importante na vida dela naquele momento, que era a irmã. Então, acho que nesse momento também cabe uma reflexão de: uma ação me define. Será que uma ação errada me define? Será que um dia na minha vida que eu dei um passo grande e errado me define em detrimento de todos os outros dias que eu fui uma pessoa considerada com valores, uma pessoa que conseguiu ter aí, trabalhar, viver normalmente, cuidar da família? Será que um único dia pode apagar todos esses outros eventos que eu fiz certo? E aí a gente entra numa questão chamada julgamento. Então você conhece uma pessoa e você não sabe muito do passado dela, mas a forma como ela se apresenta a você ali em um primeiro momento, parece que ela é uma pessoa legal, sei lá, começa a sair, começa a desenvolver talvez um relacionamento, talvez uma amizade, talvez uma futura parceria de negócios, mas chega um dia que essa pessoa se sente confortável o suficiente para te contar um grande segredo da vida dela. Um segredo que ela foi punida e julgada por muito tempo, que ela não abre para muitas pessoas, mas ali na construção da intimidade de vocês dois, ela decide te contar alguma coisa que aconteceu no passado dela que foi um pouco grave. E a partir daquele momento que ela te conta aquilo, você vira as costas para ela, você passa a olhar essa outra pessoa de outra forma, e todos os outros momentos de construção de confiança, de carinho, de receptividade, enfim, todos os afetos positivos, eles simplesmente foram jogados no lixo porque você descobriu uma informação nova que é completamente negativa. E o julgamento, ele tá incluso uma questão muito moral, uma questão de certo e errado, e uma questão de melhor e pior, né? Então, entre a questão de certo e errado, eu coloco a situação de que uma situação não nos define. Então, eu posso ter dado um passo errado, mas eu posso me arrepender e posso ser muito melhor e muito superior. E esse passo, ele não precisa definir, esse passo errado, ele não precisa definir toda a minha trajetória. Eu não preciso carregar esse estigma pelo resto da minha vida. E em sentido de valor, melhor ou pior também, eu quero dizer que às vezes quando a gente julga alguém e a gente tá ali um tempo com aquela pessoa e considera que aquela pessoa é incrível, e depois de uma descoberta de uma informação, a gente já acha que aquela pessoa não merece fazer parte mais do nosso círculo social, a gente tá falando que a gente é melhor do que essa pessoa. Então, o problema do julgamento é que ele é muito rápido e ele não tem bases racionais. Vale o questionamento de: será que eu vou jogar uma construção de afetos positivos durante um tempo por conta de uma história isolada, que foi um único dia, que foi há muito tempo atrás? Hoje, psicologicamente, ela é muito diferente de quem ela era quando cometeu esse fato. Então, fica aí uma questão pra gente pensar. Porque a gente acha, muitas vezes a gente gosta de brincar, de ter controle sobre o que as outras pessoas fazem. Então a gente acha que a gente sabe tudo sobre as outras pessoas, mas a gente não sabe.
Existem coisas que as outras pessoas fazem, pensam e sentem que elas não abrem para ninguém. E só porque elas não abrem e em um momento elas resolvem abrir, isso não deve ser uma base para moldar e mudar completamente o seu sentimento em relação àquela pessoa. Então, às vezes, ela se abriu porque ela se sente confortável perto de você. Imagina o peso de carregar tudo aquilo. Todo mundo carrega segredos, todo mundo carrega coisas e aspectos diferentes dentro de si que a sociedade não aceita. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre os nossos preconceitos, porque na grande maioria das vezes eles não têm uma base racional. Você simplesmente renega o que é diferente, ou renega essa informação nova, porque parece que não condiz com a pessoa que você construiu ou idealizou. Será então que você estava se relacionando com a pessoa que de fato estava ali convivendo com você todo esse tempo, construindo essa relação, seja de amizade, seja de relacionamento, seja de parceria para negócios, ou você realmente, você estava vendo essa pessoa, ou você estava idealizando essa pessoa. Porque se você estava idealizando essa pessoa, você estava convivendo com você. Você nunca de fato viu essa pessoa. Você viu projeções suas, o que você poderia receber de vantagens dessa pessoa. Vou falar agora para vocês sobre memórias inconscientes. Memórias inconscientes são memórias que a gente carrega conosco desde os primeiros anos de vida, mas que não são necessariamente conscientes, assim, a gente não consegue resgatar na nossa memória, não é igual como que se eu te perguntar o que você comeu ontem, e você vai lá e me fala o que você comeu ontem. As memórias de quando você tinha de 6 anos para menos, elas estão aí guardadas em algum lugar, elas influenciam completamente a sua vida, mas não é o tipo de memória que você pode resgatar. Você aprendeu com essas vivências, você criou hábitos, desenvolveu sua personalidade, grande parte aí da sua personalidade, mas você não tem controle sobre isso. Então eu trouxe esse conceito para falar sobre esse pai policial, né? Aproveitando aí que eu já dei esse spoiler, gente, foi o único spoiler, tá? Prometo. Esse pai, ele ficou completamente idealizado. Então, esse pai, ele tinha 2 meninos, quando ele foi a vítima fatal. Ele deixou 2 crianças que cresceram um pouco revoltadas, vamos dizer assim. E aí, depois, eles querem meio que fazer justiça. Eles se sentem, ai, tiraram um pai de mim, eu poderia ter tido uma educação melhor, eu poderia ter sido um adulto melhor, mas o meu pai foi tirado de mim ainda muito cedo. E conforme você vai avançando ali na narrativa, você vai percebendo que esse pai, ele não era necessariamente esse herói, essa figura muito respeitável, que é até contraditório com a figura de policial, né? Na verdade, eu acho que o filme ele quis brincar um pouco com isso, porque o policial, às vezes, ele é visto como uma figura idealizada, respeitável da lei, que tá ali para cumprir o dever, que não faz nada de errado. Não que mostre que ele faça alguma coisa de errado, mas mostra ali sutilmente em algumas cenas que ele não foi um pai da exata maneira que os filhos estão sentindo que ele foi. Então, normalmente quando a gente idealiza muito uma figura, a gente faz talvez o que Freud definiu como formação reativa. Então eu protejo essa figura na minha mente. Então a formação reativa nada mais é do que você lembrar de uma figura, mas com os aspectos opostos que essa figura tem. Então, por exemplo, é um exemplo, isso não aparece no filme. Sei lá, eu tenho um pai que me batia muito, que era um pai extremamente abusivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e eu perco esse pai quando eu tenho, sei lá, uns 8 anos. Mas a figura paterna, ela é extremamente importante, né? E, de repente, eu começo a me lembrar com ternura do meu pai, e eu protejo essa figura na minha memória como alguém corajoso, amoroso, protetor. Então, assim, as minhas memórias da minha época lá com meu pai, que me abusava, sei lá, psicologicamente, essas memórias, elas vão ser retiradas da consciência, porque eu preciso proteger essa figura. Então, eu crio toda uma história na minha cabeça de personalidade do meu pai que era completamente oposta ao que de fato ele era. Então, existia esse mecanismo de defesa que Freud teorizou como formação reativa. No caso dos filhos do policial, eu não acho que tem uma formação reativa, é que a formação reativa ela é muito próxima da idealização. Mas eu acho que tem ali muito uma idealização de um pai que eles têm pouca memória, até porque o pai se foi quando eles eram muito novos.
e você percebe que esse pai não era assim também nossa, que exemplo de pai, nossa, merece realmente todo esse sentimento de justiça que eles querem fazer por ele, até porque também tem um pouco assim da base da mãe. A mãe deles, vocês vão perceber que não é lá assim o maior exemplo de mãe, né? E normalmente a gente se vincula com pessoas que são parecidas conosco. Então é muito incompatível você pensar em um pai super zeloso, amável, amoroso, heróico, que se envolveu com uma mãe que é um tanto oposta a tudo isso, né, gente? Se você, por exemplo, é uma pessoa amável, é muito difícil que você vá se vincular com uma pessoa que é extremamente oposta. A não ser que, enfim, não vou ficar entrando muito nesses detalhes psicológicos, porque, claro, existem exceções. Mas normalmente a gente se vincula com pessoas que são um pouco parecidas conosco. Não quer dizer que as pessoas vão ser 100% compatíveis, mas quer dizer que psicologicamente, pelo menos, elas vão ter ali os mesmos objetivos. Então, se eu tenho o objetivo de construir uma família, por exemplo, eu não vou, dificilmente eu vou me vincular com uma pessoa que fala desde o início do primeiro dia, fala que não quer ter filhos. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas esse não é exatamente assim a regra. E eu queria ressaltar um aspecto do filme que eu achei muito legal, que é a atuação, a interpretação, quando não há diálogo, né? Da linguagem não verbal, que são as emoções da Ruth. Então, muitas vezes não é mencionado nenhum tipo de emoção, mas muitas vezes a câmera foca ali nas expressões faciais da atriz e você percebe que ela tá sentindo uma angústia, uma tristeza. E aí você pode me perguntar, mas é óbvio, né? Na situação dela até eu sentiria. Tudo bem, gente, mas não é isso que eu quero ressaltar. O que eu quero ressaltar é outras formas de você passar ou reforçar uma mensagem, né? Então existe a linguagem não verbal. Então pode focar um pouco mais em como a atriz vai interpretar uma situação, como ela vai vestir esse personagem. Então eu acho isso interessantíssimo e é mais um elemento complementar para você extrair, ter outras opções de interpretar ali o que o filme está querendo passar. É mais assim para vocês se atentarem, quem não assistiu ainda, quem assistiu traga memória. Então foi por isso que eu trouxe esse recorte de linguagem não verbal, das expressões aí, das emoções. Outro aspecto também de memória inconsciente é em relação à profissão que a irmã dela decide seguir. Para ilustrar essa questão da memória inconsciente, a gente também tem a Catherine, que é a irmã, né, da Ruth, e ela não se lembra da irmã, até porque a irmã foi presa, ela era muito novinha. Enfim, ela foi por lados adotivos e o processo vocês já sabem mais ou menos qual é, não vou falar muito para não dar spoiler, mas a profissão que a Catherine ela decide seguir, ela tem muita base no convívio ali com a irmã, como era a relação entre ambas. Então, a relação entre elas traz para ela muitos sonhos. Então, ela tem algumas memórias, mas não são exatamente memórias apreensíveis, que possam ser, por exemplo, apreendidas em palavras, que ela possa descrever. É sempre algo muito nebuloso, é sempre uma sensação que está presente, mas que eu não consigo falar em palavras, mas que eu consigo colocar para fora em comportamentos. Então é o que o Freud chama em psicologia de acting out. Então algo que eu não consigo dizer, o meu corpo inteiro diz por meio de ações e comportamentos. Então a profissão que ela decide seguir tem base nessas memórias inconscientes. Então ela escolhe algo, mas ela não consegue saber o porquê ela gosta daquilo. E ela sente uma emoção quando ela tá ali dentro da profissão dela, mas ela não consegue colocar em palavras o porquê. Então é só para realçar o quanto memórias inconscientes, memórias que a gente não consegue colocar em palavras, que muitas vezes aparecem em sonhos, mas que a gente não se lembra, elas governam boa parte da nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente tem controle, né? Controle, gente, é uma completa ilusão, tá? As pessoas têm uma necessidade de controle porque elas gostariam de se controlar.
né, na verdade. Então, muitas vezes elas tentam controlar outras pessoas fora, porque às vezes é até mais fácil. E é uma ilusão, né, gente? Deixa a nossa mente lá nos enganando, achando que a gente sabe tudo que a outra pessoa que tá lá do nosso lado sabe, pensa, sente, faz, mas a gente não sabe, né? Assim como você não conta boa parte da sua vida para outras pessoas, boa parte dos seus desejos mais ocultos, o mesmo acontece com a outra pessoa, né? Será por quê? Você acha que só você é o espertão aí, uma espertona que faz as coisas e não conta pra ninguém. Seu parceiro aí, seu amigo, seu filho, seu marido, não sei, sua esposa, também faz a mesma coisa, gente, e tá tudo bem. O que a gente tem que pesar na balança é o que essa pessoa representa pra mim, o que a gente construiu todo esse tempo. Até porque se você tá anos com uma pessoa, né, não é uma pessoa aleatória na sua vida que você pode simplesmente descartar depois que ela te fornece uma